Olá, amigos, estamos de volta com o nosso Politicando e nós vamos falar nesta edição sobre a CPI do Preve Palmas. Não perca não, logo depois da vinheta, viu? Voltamos aí nesse início de semana, nesse início de mês, em que vão começar aí o mês de férias, as Assembleia Legislativa, câmaras municipais entrando em recesso, então promete ser um mês bastante tranquilo, como sempre é natural aí durante o mês de julho na política do Tocantins. O que nós fechamos agora esse período legislativo é com a CPI do Preve Palmas. Todos os telespectadores já devem ter ouvido falar sobre ela, que investiga operações de risco que foram feitas pelo Instituto de Previdência do Servidor de Palmas, aquele instituto que cuida da aposentadoria do servidor municipal da capital, que teve aí um investimento de risco de mais de 50 milhões de reais, um dinheiro que dificilmente vai voltar para os cofres do Instituto, né? Então foi feita uma CPI na Câmara, foram 10 meses de trabalho, 275 páginas, mais de 2.000 anexos no relatório final e foram ouvidas aí cerca de 30 pessoas durante esse período, inclusive gente presa lá em Belém, o ex-prefeito Carlos Amassa, secretários, ex-secretários municipais, ex-presidentes, enfim, foi uma CPI bastante complexa e bastante completa. Foi muito elogiado aí o relatório final que foi feito pela vereadora Laudeci Coimbra. A presidência dos trabalhos ficou a cargo do vereador Milton Neres e foi bastante elogiado. Agora, no final, nessa reta final, o vereador Tiago Andrino, que é muito aliado do ex-prefeito Carlos Amassa, apresentou uma emenda, tentou aprovar uma emenda pedindo a exclusão do Carlos Amassa e também do ex-secretário de Finanças Christian Zini do indiciamento que o relatório está fazendo deles. Ou seja, o relatório aponta que eles têm participação nos crimes, supostos crimes apontados lá contra o sistema financeiro, enfim, ou de forma solidária, como é o caso do Amasta, ou de forma ativa, como é o caso do Zini, que segundo o relatório assinou documentos, participou de reuniões, então segundo a CPI, o Zini teve uma participação direta. Agora, o vereador Tiago Andrino defendeu que não. Tiago Andrino defendeu que ele tem uma participação mínima e também defendeu o Amassa, disse que o Amassa, só por ser prefeito, por ter nomeado pessoas, não poderia ser indiciado. A vereadora Laudeci Coimbra, que é a autora do relatório, se recusou a mudar o relatório, disse que não mudaria e foi para a votação e por 3-2 foi rejeitada essa emenda do Tiago Andrino e aí então nós tivemos a citação de envolvimento de 3 personalidades direta, digamos, envolvimento direto, né? O Max Fleury, que é o ex-presidente, que foi para a CPI, mostrou que não tem o mínimo conhecimento de como funciona o mercado de capitais, o ex-secretário de Finanças, como nós falamos, Christian Zini, e o ex-diretor de investimentos, Fábio Martins. E o ex-prefeito Carlos Amasta foi citado como participação responsável solidário por esse investimento. O que aconteceu? O Preve Palmas, essa diretoria do Preve Palmas pegou primeiro uma operação de 20 milhões no tal Tercom, depois outra operação de 30 milhões no tal Cais Mauá, que é um empreendimento que tem lá no Rio Grande do Sul para revitalizar um antigo porto que tem lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. E jogou esse dinheiro para lá. Só que esse dinheiro nunca chegou. As contas dos institutos, dessas corretoras que receberam esse dinheiro estão zeradas e ninguém sabe o que foi feito com esse dinheiro. Agora, a CPI está encaminhando esse relatório para órgãos estaduais e federais em vários estados, como o Tocantins, o Pará, o Rio de Janeiro e o próprio Rio Grande do Sul, onde tem algumas investigações ligadas a essa questão diretamente ou indiretamente através de fundo de pensão, para que seja continuem as investigações, se aprofundem as investigações. O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Palmas, o SISEMP, disse já para mim que vai continuar acompanhando, parabenizou o trabalho da CPI, ficou muito satisfeito e vai continuar acompanhando e cobrando
solução. Eles querem o dinheiro de volta e que os responsáveis sejam devidamente punidos. Esse dinheiro de volta, eu já conversei com especialistas no Rio Grande do Sul e aqui em Palmas, ninguém acredita que esse dinheiro volte ao fundo de previdência do servidor. É lamentável, por isso que é muito importante, eu tenho defendido isso, que os sindicatos nós já tivemos caso do IGPREV, né, no Fundo de Aposentadoria do Estado, e agora tivemos também no Prev Palmas. Então é fundamental que os sindicatos dos servidores acompanhem de perto cada movimento e denunciem a sociedade se houver algum movimento estranho nos seus fundos de pensão, qualquer tipo de investimento. No caso do Prev Palmas e do IGPREV, eles tiraram de recursos de fundos considerados seguros, do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal, e jogaram em fundo de risco. E isso que gerou prejuízo, há suspeitas aí de comissões que foram pagas, enfim, a Polícia Federal agora com certeza vai aprofundar as investigações. O Ministério Público Federal já pediu à CPI, aqui no Tocantins, ao encaminhamento desse relatório, porque a partir desse relatório também eles já estão investigando e vão aprofundar ainda mais as investigações. É isso, amigo. Esse foi o Politicando desta terça-feira, já um mês de férias, né? Um mês que os políticos já vão para as praias, as assembleias e câmaras já estão esvaziadas em recesso, mas nós vamos estar acompanhando a política aqui. Nós voltamos na sexta-feira. Até lá, um abraço a todos.